Oh, glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do nosso Deus. A Ele honra, glória, louvor e exaltação nesse dia de hoje, meu irmão e minha irmã. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja repousando sobre a tua vida, te dando paz, resiliência, paciência, fé e perseverança. Sabemos que existe um Deus nos céus, que esse Deus nós chamamos de Pai, e esse Pai tem cuidado de nós. Ele tem dado ordem de seus anjos a nosso respeito, tem feito nossos dias melhores, tem dado livramento que nós nem sabemos. E Deus, nesse dia de hoje, direciona para mim e para você uma excelência de uma palavra, que está no Salmo 30, no seu verso 5, uma palavra maravilhosa, que diz para mim e para você, neste dia de hoje: porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Palavra de excelência, um salmo de excelência, um cântico de excelência para renovar tua fé, para renovar minha fé, para nos dar uma direção, para entender que existe algo soberano e que é esse algo soberano que nós chamamos de Deus, que está a vida, que está o conforto, que está a direção, que está a palavra, que está a exortação. Somos uma geração que vivemos em delitos de desobediência. Nós desobedecemos ao Deus dos céus, esse Deus que nós chamamos de Pai, Pai nosso que estás no céu. Nós desobedecemos. Nós somos uma geração que repetidamente, recorrentemente desobedecemos, porque nós não conhecemos a voz desse Pai. Paulo vai dizer que o bem que eu devo fazer eu não faço, e o mal que eu não devo fazer eu já fiz. Nós somos esse povo. Por não conhecer a voz do Pai, por não conhecer a bondade da voz do Pai, nós vivemos em delitos e nem sabemos que estamos em delitos. Apesar do texto dizer que Deus não tem o culpado por inocente, nós vivemos uma vida de delitos, de pequenos delitos, e nem sabemos. O mal que a gente não quer fazer, a gente já faz. E o bem que a gente deve fazer, a gente não faz. Nessas circunstâncias de delitos que nós cometemos, talvez um deles seja a ingratidão. Nós não somos gratos a Deus por tudo que Ele já tem nos proporcionado. Se Deus cessasse hoje de abençoar a mim e abençoar você, só por isso nós já deveríamos estar alegres, deveríamos ser gratos. Nós acordamos hoje, sejamos gratos por isso. Eu sempre começo minhas palavras, minhas introduções, dizendo: louvado seja o nome do Senhor, a Ele honra, glória, louvor, exaltação, porque Ele é o Deus Altíssimo, que deixa a excelência dessa palavra. Então Deus fala para mim hoje: seja grato, sejamos gratos. Agradeçamos o ar que respiramos, agradeçamos porque temos um teto, agradeçamos porque temos uma comida em nossas mesas, porque Deus é o provisor de tudo. Nós não reverenciamos da forma que deveríamos reverenciar, nós não adoramos do jeito que deveríamos adorar. Nós fomos criados para louvor e para adoração. Então, além da ingratidão, a gente não adora, não presta culto, a gente não reverencia esse Deus Altíssimo que nós chamamos de Pai. Esse Deus que controla todas as coisas, que está sob o domínio de todas as coisas, nada fugiu do domínio dele. E nós, nos nossos pequenos delitos, que a gente, nada a ver, a gente vai avançando, e de repente, em nossas tentações, nós transformamos pedra em pão. Nós estamos diante de tentações, nós estamos diante de necessidade, e essa terra sabe a tua necessidade, essa terra sabe a minha necessidade, e ela nos propõe situações para que nós transformemos pedras em pão e nos alimentemos do alimento dado por esta terra. Então, tantas coisas Deus olha para mim e para você, e o que Deus fala para mim hoje, porque a sua ira dura só um momento. Olha só quantos delitos eu estou narrando aqui, e eu também, eu me incluo nisso. Eu talvez seja o mais que cometa delitos de desobediência para com o nosso Pai. Nós transformamos pedra em pão, e esse Deus que tem raiva, Ele ira. O texto está dizendo: porque a sua ira dura só um instante. Ele olha para mim, olha para você, em meio a tudo que Ele já nos ofereceu, que Ele nos deu a excelência do primogênito no madeiro para que eu e você fôssemos libertos, para que os nossos pecados fossem anulados, pagos, e nós continuamos em delitos. E a nossa sorte é que a sua ira dura só um momento. Olha o que o texto diz: porque a sua ira dura só um momento. Imagina se cada delito de desobediência nosso existisse imediatamente algo que, para punir, para corrigir, certamente a maioria de nós não estaria mais nesse plano,
porque a ira do Senhor, o fogo consumidor, já teria nos consumidos. Mas o que nos resguarda é a sua misericórdia. O salmista diz, a sua misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Então sejamos gratos a esse Deus, sejamos reverentes a esse Deus, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor, no favor de Deus está a vida. O ar que respiramos, eu sempre também começo, obrigado pela dádiva da vida. Eu sempre começo meu dia agradecendo a Deus a dádiva da vida, porque a vida é o maior presente. Por mais que as nossas vidas não estejam do jeito que nós queremos, que nós queríamos, mas nós estamos com vida. E a vida é o maior presente. O seu favor de Deus para mim e para você é manter a nossa vida. E quando nós mesmo assim estamos em meio a muitos delitos de desobediência, o texto vai dizer que a nossa desobediência nos leva por caminhos em que os desdobramentos da desobediência chegam até nós. Toda ação existe uma reação. Todo fato consumado existe o desdobramento. Todo plantio existe uma colheita. Mas olha o bom desse Deus, que a ira dura só um momento. Em nossos delitos, em nossas ingratidões, em nosso se portar diante de Deus como filhos adquiridos, mas em determinadas desobediências, é possível que nós estejamos em meio a choros, a lamentos, em meio a momentos em que a gente não compreende, desesperado, sem paz, com a alma aflita. Mas o Senhor fala para mim e para você nesse dia de hoje que o choro pode durar uma noite, Não significa que ele vá durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E qual é a alegria? Porque está diante de Deus o favor da vida. Quando nós passamos por momentos difíceis, de choro, de lutas, de aflições, de brigas, Deus dos céus, Ele sabe o motivo de tudo, e a ira dele é só um instante, e a vida está no favor dele, a alegria chega no favor de Deus. Então, por mais que nós sejamos esse povo que cometemos muitas transgressões, desobediência, não agradecemos, fazemos o mal que nós não deveríamos fazer e o bem a gente não faz, o choro pode durar uma noite toda. A consequência de nossos erros, a consequência das nossas atitudes não alinhadas com a vontade de Deus, pode gerar alguma coisa. Mas esse Deus de misericórdia fala para mim e para você, os teus erros, eu me iro realmente. O texto diz isso, ele fica irado, ele fica aborrecido, mas ele para logo de se aborrecer e ele continua nos dando a vida por favor. Então, essa vida que nos dá por favor, nessa analogia do Salmo, o choro, a desobediência, a consequência dura uma noite, pode durar uma noite, mas a misericórdia dele, o favor dele chega logo pela manhã com a alegria, com a paz que excede todo entendimento. Então, por mais que eu e você estejamos hoje, de vez em quando Deus se irando conosco, a nossa sorte, a tua sorte, a minha sorte é que dura só um instante. E nele a vida é um favor que ele nos concede. Então receba nesse dia de hoje esta palavra com alegria. Por mais que hoje você esteja em meio a tantas coisas, refletindo sobre essa palavra, sobre os delitos que nós cometemos, sobre a desobediência que nós cometemos, existe um Deus misericordioso, que a ira dele dura um instante. E a misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. E é possível que nós estejamos em choros, mas na palavra ela garante para mim, o choro tem um tempo. O choro, ele vai durar um tempo, ele tem um tempo para começar e um tempo para terminar. Mas a alegria vem pela manhã. Eu determino o nome de Jesus nessa introdutória, que essa noite de escuridão, que essa noite de choro, mediante a misericórdia do Deus Criador, o nosso Pai Celestial, ele se apresente logo na alvorada. O sol da justiça, conforme fala o profeta Malaquias, chegando na tua vida, te dando luz, te dando ânimo, te dando força para você caminhar por mais uma milha. Palavra de excelência para mim e para você, porque a sua ira dura só um momento e no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Receba esta palavra no santo e poderoso nome de Jesus e eu quero orar por sua vida. Deus, no nome de Jesus, obrigado por tua palavra. Obrigado pelos teus ensinamentos. Obrigado, Deus, porque a tua ira dura só um momento e nós podemos desfrutar da sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos. Nos orienta, Senhor. Pega em nossas mãos, pega na mão desse homem, pega na mão dessa mulher. Faça-nos entender, Senhor, qual a excelência da tua palavra, para que nós não sejamos recorrentes em delitos de desobediências. Senhor dos céus, que o dia de hoje seja um dia
manifeste da tua glória sobre as nossas vidas. Que sobre essa palavra nós venhamos nos reconfortar em ti, sabendo que esse Deus que se ira, que se aborrece, Deus, é um Deus de misericordioso, é um Deus misericordioso, é um Deus de misericórdia. Muito obrigado, meu Deus, por tua palavra. Obrigado por este dia. Obrigado pela vida do meu irmão, pela vida da minha irmã. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos arrependermos nesse dia de hoje mediante esta palavra. E Deus, nos ajuda a caminhar na firmeza e na constância, na verdade e na sinceridade, com os olhos fitos em Ti, pois Tu és aquele que impulsiona a nossa fé, e a fé vem pela Tua palavra. Que essa palavra, Deus, entre na tábua dos nossos corações, caia em terra boa, e que o dia de hoje seja um dia de mudança de paradigma, Senhor. Que o dia de hoje seja um dia em que desejemos ter a Tua misericórdia. O dia de hoje seja um dia que nós desejemos que o sol da justiça chegue em nossas vidas. Senhor, nos ajuda a andar segundo a Tua palavra e não mais desobedecermos à excelência da Tua voz. Pega em nossas mãos, pega na mão desse homem, pega na mão dessa mulher, desse irmão e dessa irmã, e leva por pastos verdejantes para o louvor e glória do Teu nome. Assim eu oro, Deus, e Te agradeço, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus por este dia, e amanhã estamos de volta. Tchau. Tchau. Deus abençoe. Tchau.